Vamos só relembrar como a gente já está há algum tempo, por causa dos Hagim, a gente acabou não vendo, há muito tempo a gente não vê aqui a história do Shimshon. Vamos tentar resgatar um pouquinho do que a gente já descobriu sobre a vida do Shimshon. Eu acho que Baruch Hashem a gente já tirou muitos preconceitos, muitas ideias equivocadas, mas a gente vai ver que tem muita coisa ainda para entender da vida do Shimshon. E uma das coisas principais que a gente falou no começo do curso, que eu acho que a gente precisa olhar a partir desse shiur, a gente precisa olhar de forma completamente diferente para tudo que a gente já estudou até hoje do Tanakh, que a gente vê o quanto a gente estudar, principalmente, né, o livro dos Neviim, o livro dos Ktuvim, a história de David HaMelech, a história de Shaul HaMelech, como a gente estuda as coisas de maneira completamente precipitada, e até mesmo na Torá. Eu vou dar um exemplo, a gente, Bezrat Hashem, na quarta-feira vai falar um pouquinho da Parashat Noach. Então, a gente olha a vida do Noach, a gente vê detalhes da vida do Noach. Então, está escrito, por exemplo, que o Noach, quando ele desceu da arca, ele plantou um vinhedo, ele se embebedou. Então, parece uma coisa de moleque que quer beber, que quer encher a cara, e, ao contrário, tem motivações. Ele fez um erro, é verdade, mas ele tem motivações Lechem Shamayim, ele está fazendo por Deus, ele está fazendo com as melhores motivações possíveis. Então, na verdade, assim a gente tem que saber estudar todo o Tanakh, sempre com comentarista, sempre entendendo exatamente qual que é o contexto que está acontecendo toda a história, para nunca tirar conclusões precipitadas sobre o que está acontecendo. Então, a gente viu que o Shimshon, ele casou com uma mulher que era dos Plishtim, mas a gente explicou que ele fez uma conversão nela 100% ksherá, 100% de acordo com a Allahá, com a lei judaica. Ele fez todos os costumes que são feitos no casamento judaico, assim ele fez. Teve o Sheva Brachot, os 7 dias de festas depois do casamento, mas ele já começou, ele não perdeu um segundo, ele já começou a fazer a guerra particular dele contra os Plishtim. Ele fez uma charada que era impossível qualquer pessoa descobrir. O único que ele contou foi a esposa dele, e ela acabou sendo pressionada pelos Plishtim, e ela acabou revelando para os Plishtim, e o Shimshon, ele aproveitou agora que ele está muito bravo e ele vai começar a fazer esse papel dele como um maníaco, um louco, que qualquer coisa que mexe com ele, ele sai assassinando pessoas. Ele tinha apostado que ele vai dar roupas muito caras se ele perdesse a aposta, e ele mata pessoas para os Plishtim, para pegar as roupas para dar para aqueles que tinham ganhado a aposta. Obviamente que não ganharam a aposta, foram também muito desonestos. Eles tinham vindo ameaçar a esposa do Shimshon, e o Shimshon fica muito bravo, ele se sente traído pela esposa, e a verdade é que a esposa deixa bem claro que ela considera, mesmo que ela se converteu, ela considera os Plishtim como sendo o povo dela, e não, ela não se sente como parte do povo judeu, apesar de ter feito toda essa conversão da maneira ksherá, mas ela não fez isso completamente de coração pleno, e ela acabou se sentindo mais parte dos Plishtim, e ela entregou o segredo para as pessoas do povo dela. Então, o Shimshon ficou muito bravo, ele foi embora, ele abandonou a esposa dele, e ele voltou para a casa dos pais. Então, vamos retomar agora. Passa mais ou menos um ano. Então, a linguagem aqui que o livro do Shimshon está trazendo, no Sefer Shoftim, está escrito: Vaihi miyamim bimei ktsir hitim. Passaram alguns dias, e era a época da colheita do trigo. A gente já vai ver porque que é tão importante falar que é a época da colheita do trigo.
e Shimshon, ele lembrou da sua esposa. Então, ele vai trazer para ela um cordeiro de presente. Os nossos sábios explicam que já passou um ano desse último evento e o Shimshon decidiu que está na hora de continuar com o plano dele, da luta contra os Plishtim. Ele resolve voltar para casa e ele leva um presente para a esposa dele, só que ele não sabia, a gente viu isso, a imoralidade dos Plishtim e o quanto a gente tem que se afastar de qualquer tipo de pensamento desse, o quanto a gente está hoje em dia numa sociedade que está começando a permitir todos os tipos de moralidade. Então, quanto a gente tem que se afastar desse tipo de pensamento, desse tipo de vida. Assim que o Shimshon foi embora de casa, o pai dessa mulher pegou a filha dele, que era uma mulher casada, e casou com um dos convidados, um dos amigos do Shimshon, um dos Plishtim que estava lá na festa, e casou, pegou uma mulher casada que não tinha recebido o get, que não tinha se divorciado do Shimshon, e casou com outro homem. Então, o Shimshon não sabia que a esposa dele tinha casado com outro homem. Ele chega lá para visitar a sua esposa depois de um ano, mas o pai dela não deixa ele entrar em casa, ele proíbe a entrada do Shimshon. Daqui a gente vê mais uma vez que o Shimshon não é uma pessoa muito forte, uma pessoa musculosa. O sogro dele não deixa ele entrar em casa. Parece, a gente vê aqui do versículo, que fisicamente o Shimshon foi proibido de entrar em casa. Ele não tem uma força descomunal natural. Isso acontece só quando a presença de Deus repousa sobre ele. Então, mesmo que a esposa estava errada, olha que lição de Shalom Bayit, que lição que a gente tem aqui de paz familiar, quanto a gente tem que se esforçar. A esposa que errou, a esposa que traiu Shimshon, mas ele que vai procurar ela levando um presente para tentar apaziguar ela, mas o sogro dele fala para ele, olha, esquece, eu achei que você odiava minha filha e eu acabei casando ela com outro homem, mas olha, ela tem uma irmã mais nova, que é melhor do que ela, é mais bonita do que ela, então pega minha outra filha no lugar da tua esposa, porque a mulher que você casou agora já está casada com outro homem. Mas olha o que o Shimshon ele vai falar. Vayomer lahem Shimshon, nekiti apam miplishtim, ki asani imam ra. Então, ó, o Shimshon falou para eles, ó, dessa vez eu sou inocente com o que eu vou fazer com os Plishtim, porque agora eu vou causar um dano para eles. Então, o Shimshon, depois que ele escutou que a esposa está vivendo com outro homem, ele não quer mais casar com ela, não quer mais continuar casado com ela. Existe uma lei da Torá. Quando uma mulher, Deus nos livre, ela comete adultério, ela está proibida para sempre para o marido, ela não pode mais voltar. Ela vem, ela pede perdão, ela está arrependida, nada disso serve para permitir essa mulher a voltar a estar casada. Se a mulher cometeu adultério, o marido é obrigado a se divorciar dela. Então, o Shimshon, ele não quer mais voltar a estar casado com essa esposa, mas, de novo, ele quer ver, ele percebeu naquele incidente que ele tem agora uma oportunidade de aumentar a batalha, de intensificar a luta contra os Plishtim. Então, o que ele vai fazer? Ele viu que ele pode, de novo, usar isso como uma desculpa para mostrar que ele é um homem desequilibrado e que ele está fazendo uma vingança pessoal, não tem nada a ver com o povo judeu. Então, o que ele faz? De acordo com a lei judaica, a verdade é que ele vai fazer aqui um ato que ele vai lutar e vai acabar punindo muitos Plishtim pelo que aconteceu com a esposa dele, que foi dada para casar com outro homem. A verdade é que todos os povos do mundo, o povo judeu recebeu 613 mitzvot e os outros povos do mundo receberam as 7 mitzvot de Bnei Noach. Então, o que acontece quando um povo, uma das 7 mitzvot de Bnei Noach, é que eles precisam construir
Batei dinim, eles precisam ter tribunais de justiça. Não é só ter um tribunal de justiça, eles precisam fazer justiça, eles precisam ser um povo que ama fazer a coisa certa, eles precisam castigar pessoas que fazem coisas erradas. E o Shimshon, ele viu que os Plishtim, eles não tiveram nenhuma atitude, eles viram que uma mulher casada foi entregue para casar com outro homem e eles não tomaram nenhuma atitude. Olha que interessante como toda a Torá ela está conectada. A gente tem uma história um pouco parecida. Aconteceu quando Yaakov Avino ele foi viver na cidade de Shem. Ele estava voltando para casa depois de todos os anos que ele passou, 20 anos na casa de Lavan. Ele vai para a cidade de Shem e nessa cidade, infelizmente, o príncipe da cidade, que chamava Shem, ele vê a Diná, a filha do Yaakov, na rua, e ele sente uma atração muito forte por ela. Ele sequestra a Diná e ele violenta a Diná. Então, dois filhos de Jacob, Shimon e Levi, eles fazem um plano, eles pedem para a cidade inteira, o Shem e o pai dele, o rei da cidade, o Hamor, eles vêm pedir para o Yaakov para casar com a Diná. Então, o Shem, ele meio que se arrepende de ter violentado ela, e ele quer casar agora com ela, e ele vem pedir permissão para o Yaakov para casar. O Shimon e Levi, eles vão aproveitar essa oportunidade para fazer um plano. Eles falam, olha, a gente não pode deixar a nossa irmã ela se casar com uma pessoa que não tem Brit Milá, uma pessoa incircuncisa. Ela é uma vergonha para a gente falou isso também aqui no Sefer Shimshon, o quanto a Torá ela ressalta que o Brit Milá ele é feito justamente no órgão do desejo, porque a gente precisa ter autocontrole, precisa ter moralidade na nossa vida, e uma pessoa incircuncisa, ela tem muito menos autocontrole, quer dizer, é uma cirurgia, mas que tem um efeito espiritual muito forte, é uma grande mitzvah dentro da Torá, o Brit Milá. Então, Shimon e Levi falou, olha, se vocês quiserem fazer parte do povo judeu, se vocês quiserem casar com a Diná, a cidade inteira tem que fazer Brit Milá, e aí sim a gente vai casar com vocês. Qual era a ideia? No terceiro dia do Brit Milá, quando todo mundo está mais fraco, mais dolorido, Shimon e Levi se levantaram e mataram a cidade inteira. Então, os comentaristas perguntam da onde eles tinham esse direito de matar uma cidade inteira, que eles matassem o Shem e o Hamor, o príncipe e o rei, e salvassem a Diná. Por que eles mataram a cidade inteira de Shem? E a resposta é, a cidade foi conivente. Teve aqui uma violência e a cidade não fez nada, ninguém fez nada, o tribunal não prendeu o Shem. Então, todo mundo foi conivente com o ato de violência. Então, eles estão aqui transgredindo uma das 7 mitzvot de Bnei Noach, e eles eram Hayav Mitah, eles têm pena de morte. A mesma coisa aqui no caso do Shimshon. Tudo isso que ele vai matar os Plishtim é porque eles foram coniventes, eles estão vendo uma mulher casada ser entregue para outro homem e ninguém fez nada, ninguém tomou nenhuma atitude. Então, aqui o Shimshon, ele vai começar a vingança do povo judeu. O que ele fez? Fala o Passuk, Vayeler Shimshon, o Shimshon ele foi e ele caçou 300 raposas. A gente sabe, né, até nas fábulas, a raposa é considerado o animal mais esperto que tem. Então, caçar 300 raposas só é possível com Siata de Ishmaia, com a ajuda de Deus. A gente vai ver que tem um simbolismo muito forte. Tudo o que o Shimshon está fazendo, ele está fazendo aqui com simbolismo, transmitindo uma mensagem para os Plishtim. Já vamos ver qual é a mensagem. Então, ele amarrou tochas no rabo, ele foi amarrando essas 300 raposas, ele amarrou de 2 em 2 pelo rabo e amarrou no rabo dessas 2 raposas, ele amarrou uma tocha e ele soltou no meio dos campos dos Plishtim. Então, agora a gente entendeu por que está escrito que foi na época da colheita do trigo. Então,
As raposas, elas são consideradas os animais mais espertos, e o Shimshon, ele está dando outro simbolismo aqui. A raposa é o único animal que, quando você ameaça ele, ele não vira de costas para fugir, ele vai indo para trás. Existe aqui um pacto de um rei chamado Avimelech, ele é o rei dos Plishtim. Então, esse rei dos Plishtim, ele tinha feito um pacto com Abraham Avinu, um pacto de não agressão, também para as futuras gerações. Ele pediu para o Abraham jurar que nem ele, nem os descendentes nunca iam fazer nenhum mal para o povo dos Plishtim. E Abraham, ele tinha jurado, quer dizer, esse juramento, como ele incluía as futuras gerações, então ele ainda estava vigente, mas quem quebrou esse pacto foram os Plishtim. Então, da mesma forma que a raposa, quando ela se sente acuada, ela anda para trás, ela não vira de costas, ela recua. O Shimshon está dando um aviso para os Plishtim. A gente tinha um pacto de não agressão, e vocês atacaram o povo judeu, vocês estão subjugando o povo judeu, causando sofrimento para o povo judeu. Então, vocês começaram a quebrar o pacto, eu também vou quebrar o pacto da minha parte, e ele vai mandar essas raposas com o fogo para destruir todas as plantações dos Plishtim. Quer dizer, estava todo o trigo, todo o pão que eles vão comer durante o ano inteiro vai ser destruído nesse plano do Shimshon. Então, o Shimshon, por que ele escolhe fazer dessa maneira tão bizarra de queimar, amarrando as raposas? Imagina as pessoas vendo raposas amarradas, carregando tochas, queimando toda a produção. Eles vão achar que o Shimshon é um maníaco, um louco desequilibrado. Não mexe com esse cara, que esse cara é uma pessoa desequilibrada e perigosa. Então, é isso mesmo que ele quer. Ele vai espalhar o fogo por todas as plantações dos Plishtim, justamente na época da colheita. A colheita é a época mais seca do ano, quer dizer, tem ventos que espalham esse fogo de uma maneira muito fácil. Ele causou uma grande fome nos Plishtim, ele causou uma perda imensurável, ele queimou toda a produção que os Plishtim eles tinham, e ele vai deixar os Plishtim loucos da vida, vão querer matar o Shimshon. Então, o que aconteceu? Aqui uma grande pergunta, né? A gente sabe que os Plishtim, eles são vizinhos do povo judeu. Se você bota fogo no campo dos Plishtim, e está na época seca, que os ventos espalham o fogo, Shimshon poderia também ter causado incêndios dentro da terra de Israel, não só para os Plishtim, ele poderia ter causado danos muito grandes também para o povo judeu. Então, por que ele escolheu fazer dessa maneira, que ele também poderia ter causado dano para o povo judeu, mas em nenhum momento está escrito que ele causou dano para um campo de um judeu? Os judeus não foram atingidos. Então, o Shimshon, ele aprendeu das pragas do Egito. Todas as pragas que Deus mandou no Egito, está escrito explicitamente que atingiram os egípcios, mas nunca atingiu a terra de Goshen, aonde viviam os judeus. Então, o Shimshon, ele está fazendo a coisa tão Leshem Shammai, tão em nome de Deus, que realmente ele sabe que Deus vai guiar o fogo, e o milagre ele não vai atingir essa praga que ele está mandando para atingir os Plishtim. Essa praga não vai atingir o povo judeu, e assim aconteceu. Existe uma regra espiritual, Maseh Avot Siman Lebanim. Tudo que acontece com os nossos antepassados é um sinal do que vai voltar a acontecer nas futuras gerações. Então, baseado nisso, o Shimshon, numa emuná completa em Deus, ele fez esse plano dele, e ele estava contando que Deus vai proteger o povo judeu, e assim realmente aconteceu. O fogo não atingiu o povo judeu. Então, os Plishtim, eles ficaram atordoados, eles não estão entendendo
quem é o louco que fez isso? Assim o Passuco fala, os Plishtim, eles perguntam, quem fez isso? E falam lá, provavelmente os governantes foram atrás para descobrir quem que estava fazendo tudo aquilo. Então, provavelmente fizeram uma CPI lá entre os Plishtim para descobrir quem é o responsável pelo gabinete do ódio e responderam lá Shimshon, o genro daquele homem de Timná. E sabe por que ele fez isso? Porque a esposa dele foi dada para um outro homem. Então, olha que incrível, o plano de Shimshon está funcionando muito bem. Nenhum momento é mencionado que o Shimshon é judeu, que ele está fazendo isso em nome do povo judeu. É uma vingança pessoal do Shimshon. O plano dele está indo exatamente conforme a profecia do Yaakov Avinu. Ele fez isso por uma vingança pessoal, porque deram a esposa dele para casar com outro homem, e os Plishtim foram lá e queimaram a esposa do Shimshon e queimaram o pai dela numa fogueira. Olha que incrível esse passuco, ensina para a gente algumas coisas muito importantes. O Shimshon, então, ele conseguiu encobrir o plano dele mais uma vez. O povo judeu está tranquilo, em nenhum momento os Plishtim eles estão com raiva do povo judeu, porque é um louco, não é um judeu, é um maluco que está fazendo uma vingança pessoal. É um homem perigoso, um homem desequilibrado. O Shimshon quer colocar medo nos Plishtim, e ele vai conseguir, ele vai ser visto como realmente um maníaco violento. Não mexe com esse cara, que esse cara ele é completamente sem noção, é uma pessoa que ele não tem limites quando ele está bravo, e eles tiveram agora eles quiseram mostrar que agora eles estão em guerra contra Shimshon. Então eles queimaram a esposa do Shimshon e o pai dela, primeiro, foi um castigo para eles. Olha o que vocês causaram, a gente ficou sem comida, uma grande fome recaiu sobre os Plishtim por causa desse pai que deu a filha para casar com outro homem, então eles foram castigados. Foi um aviso para todo mundo, um aviso para que ninguém se associe ao Shimshon, tanto judeus quanto Plishtim, não se juntem com esse homem, ele é inimigo número 1 dos Plishtim, tinha a foto do Shimshon em todas as ruas, procura-se vivo ou morto, grandes recompensas, porque eles estão muito bravos com o Shimshon. A verdade é que, olha que incrível, essa mulher, a mulher do Shimshon, se ela se converteu, e ela era uma mulher judia, ela está cometendo aqui um caso de adultério, que pela Torá é Hayav Mitá, é pena de morte. Então os Plishtim, sem saber, eles estão cumprindo a vontade de Deus, eles estão aplicando nela a pena de morte por adultério, e do pai, porque o pai principalmente foi conivente, ele que tomou a atitude de pegar a filha dele, que era casada, e casar ela com um outro homem. Então, aqui a gente também percebe uma coisa que chama muito atenção, o nível de crueldade dos Plishtim. Então, eles queimarem 2 pessoas vivas para dar um aviso para as pessoas, a gente vê como eles se comportavam como animais. Eles não têm nenhum nível de moralidade, nenhum nível de sensibilidade com as pessoas. Isso é uma demonstração que uma pessoa que não tem Torá, essa pessoa está muito próxima de se comportar como um animal, a pessoa que não tem valores morais, a pessoa que não tem um manual de certo e errado, essa pessoa pode se comportar como um grande animal. Então, olha que incrível, os Plishtim, olha como tudo na Torá está conectado, impressionante. Abraham Avinu, quando ele teve o primeiro contato da vida dele com os Plishtim, o que aconteceu? Ele estava indo lá com a Sarai Meino, com a esposa dele, e ele começa a perceber que todo mundo da cidade está de olho na Sará. A Sará ela era muito bonita, ela chamava muita atenção. Então, ele fala para todo mundo que, na verdade, ela era irmã dele, ela tinha um certo grau de parentesco, isso era verdade, ela era parente de Abraham Avinu, mas não era a irmã dele.
mas ele falou isso para proteger a vida dele. Por quê? Porque ele imaginou que provavelmente vão matar ele para poder casar com ela. Quando finalmente o rei Avimelech ele acaba descobrindo que eles eram casados, porque o Avimelech tentou pegar a Sará à força para casar com ela, e Deus mandou uma praga para toda a casa do Avimelech, apareceu para ele num sonho e falou: essa mulher é casada, ela é esposa daquele profeta de Abraham Avinu, amanhã de manhã vai devolver a esposa. Ele falou: mas Deus, eu não sabia. O Avimelech tentou se justificar e Deus falou: eu sei que você não sabia, por isso que eu estou vindo falar com você, senão eu já teria te matado. Logo de manhã, devolve essa mulher para o marido dela. O Avimelech, primeira coisa de manhã, ele ficou apavorado, ele foi devolver a Sará para o Abraham, mas ele foi tirar satisfações. Ele falou: Abraham, por que você fez isso comigo? Por que você não falou que você era casado com ela? E o Abraham respondeu: Rak, eu vi que só não tem Irat Shamayim aqui, só não tem temor a Deus nesse lugar. Por que só não tem temor a Deus? Fala o Rav Elhanan Wasserman, Shashem Ikom Damo. O Rav Elhanan Wasserman explica por que só não tem temor a Deus. Era um lugar que tinha cultura, era um lugar que tinha até bondade entre as pessoas, mas não tem temor a Deus. Ninguém vai casar com uma mulher casada, mas eles matariam o marido, porque aí ela fica viúva e pode casar com ela. Se não tem temor a Deus, esse lugar não tem moralidade, esse lugar as pessoas vão viver de acordo com seus desejos. Só não tem isso, não tinha cultura, tem avanços tecnológicos, tem até bondades, mas só não tem temor a Deus. Um detalhe impressionante: aonde quando surgiu a Sociedade Protetora dos Animais? Na Alemanha pré-Holocausto. Olha que incrível, a mesma sociedade que criou a Sociedade Protetora dos Animais assassinou homens, mulheres, bebês, velhinhos a sangue frio. Por quê? Porque, de novo, só não tem temor a Deus. Quem não tem temor a Deus perde completamente o equilíbrio, perde completamente os seus padrões de moralidade. Então, a gente tem um corpo, a gente tem uma alma. A alma ela é conectada com os mundos espirituais, o corpo ele é conectado com o mundo material. Se a gente não faz com que a alma prevaleça sobre o corpo, a pessoa vira praticamente um animal. Se ele segue só o corpo dele, as vontades, os desejos, ele vai se comportar como um animal. Assim se comportam os plishtim. Os plishtim são verdadeiros animais. Eles queimam duas pessoas vivas para dar um aviso para ninguém se associar ao Shimshon, que virou o inimigo número 1. Então, o Shimshon, ele dá mais um aviso. Olha só, o Shimshon está aproveitando, ele está fazendo a festa, o Shimshon, ele está agora aproveitando para aumentar cada vez mais essa luta dele contra os plishtim. O Shimshon falou para eles: olha, agora vocês queimaram minha esposa, vocês queriam paz comigo e vocês queimam minha esposa, agora eu vou me vingar de vocês e depois eu vou parar. Então, olha só de novo, ele continua naquele teatro incrível dele, ele vai escalonar ainda mais a batalha contra os plishtim, mas sempre ele está usando essa fantasia do homem louco que quer a sua vingança pessoal. Isso é sempre uma desculpa para encontrar uma maneira de aumentar cada vez mais os confrontos com os plishtim. Então, o que ele faz? Ele golpeou a cavalaria e a infantaria, uma grande destruição. Aqui a verdade é que a Torá ela não revela para a gente exatamente quantas pessoas o Shimshon matou, mas parece que causou uma grande baixa no exército dos plishtim, e depois ele fugiu e ele foi morar numa caverna na rocha de Eitam. Ele voltou para a terra de Israel e agora ele vai viver como um foragido, porque agora ele é perseguido vivo ou morto. Ele é o inimigo número 1 dos plishtim.
ele vai ser caçado que nem um animal pelos Plishtim daqui para frente. Então, ele está agora continuando essa vingança dele e ele vai fugir para, de novo, preparar o próximo passo do plano dele. Ele foi se esconder, ele tem força, a gente já viu, ele pode matar sozinho com as próprias mãos, ele matou um leão. Aqui, em nenhum momento está escrito que ele matou com armas. Então, quer dizer, quando vem o Espírito de Deus sobre o Shimshon, ele mata com as próprias mãos um exército inteiro. Quando a gente fala um exército, estamos falando de pessoas armadas, de pessoas bem treinadas, e mesmo assim ele tem a força de matar um exército inteiro, mas ele não vive apoiado em milagres, então ele vai se esconder no meio de uma rocha. Isso é uma região que estava entre as tribos de Yehudá e a tribo de Binyamin, e nessa caverna onde o Shimshon ele foi morar, passava lá um manancial de água. Isso garantia para o Shimshon que ele vai sempre ter água potável para beber, ele pode ficar escondido lá por muito tempo. E só um detalhe interessante, dessa mesma água que o Shimshon bebeu, era a água da onde eles pegavam a água para levar para o Beit HaMikdash, para ser usado nos serviços que eram feitos no Beit HaMikdash. Então, aqui, olha que incrível, mais e mais o Shimshon, ele está implantando o plano dele, ele está começando a fazer essa guerra aumentar cada vez mais, mas de uma maneira incrível. Nunca ele está colocando o povo judeu em perigo. É uma batalha solitária que o Shimshon ele tem. Agora, o que vai acontecer? Os Plishtim, eles vão atrás do Shimshon, eles querem matar o Shimshon, eles estão com ódio mortal. Então, os Plishtim, eles acamparam contra Yehudá, eles foram com um grande exército para intimidar Yehudá, e eles se espalharam numa região chamada Lehi, que é muito perto da onde realmente o Shimshon ele estava escondido. Provavelmente eles tiveram informações da onde o Shimshon ele estava escondido. Então, os homens de Yehudá, eles não entenderam, porque eles estavam, na época, de novo, os Plishtim, eles dominam o povo judeu provavelmente tem que pagar impostos muito caros, então eles estão subjugados ao domínio dos Plishtim. Então, a tribo de Yehudá não entendeu, eles estão se comportando bem, por que o exército dos Plishtim está lá cercando eles? Então, eles vão perguntar, por que vocês se levantaram contra nós? O que esse exército aí que tá aí subindo contra a gente? E eles respondem, olha, fiquem tranquilos, a gente não quer guerra com vocês, a gente veio aqui para levar Shimshon como prisioneiro, porque a gente vai fazer com ele exatamente o que ele fez com a gente. A gente só quer a vingança contra Shimshon, não tem nada contra o povo judeu, vocês podem ficar tranquilos, a gente só quer o Shimshon, não é com vocês, a gente quer paz, a gente não quer começar com o povo judeu uma nova guerra. Olha só um detalhe muito interessante aqui da guerra dessa época com os Plishtim. A gente vê como Deus ele é rigoroso com o povo dele. A gente viu quantas vezes na história, quando o povo judeu se desvia do caminho, os castigos que Deus manda, em geral, através de outros povos que vêm e vão escravizar o povo judeu, vão exilar o povo judeu, vão causar para a gente muito sofrimento, mas normalmente Deus ele fazia a gente cair uma única vez na mão de cada povo. Por quê? Porque se o povo judeu cai uma vez na mão de um povo, consegue se libertar e cai uma segunda vez, da segunda vez esse povo vai ser muito mais cruel. Então, por um lado, Deus é muito rigoroso, mas, por outro lado, Deus também é misericordioso com o povo judeu. Sempre a gente cai uma única vez na mão dos nossos inimigos. A única exceção, a verdade, é os Plishtim. Os Plishtim, o povo judeu caiu algumas vezes, foi mais de uma vez que o povo judeu caiu na mão dos Plishtim. Por quê? Porque como tem esse pacto de paz
entre o rei Avimelech e Abraham Avinu. Então, por mais, como a gente falou, que eles quebraram o pacto de paz, mas, ao mesmo tempo, eles respeitam o povo judeu. Eles não fazem como outros povos que realmente causaram muitos sofrimentos. Eles tratam, de certa maneira, eles tratam o povo judeu de uma maneira um pouco menos pesada que outros povos trataram a gente durante as épocas de conquista. Então, eles vão de uma maneira educada, a gente vai ver a forma que eles estão indo falar com Yehudá, mostra que eles não querem uma batalha, eles não querem uma guerra gratuita, mais uma frente de batalha contra o povo judeu, eles vão procurar a tribo de Yehudá. Tem duas explicações por que a tribo de Yehudá, Yehudá é o líder do povo judeu, eles são o porta-voz do povo judeu, ou porque eles descobriram que o Shimshon está escondido nas terras de Yehudá, como a gente falou, estava na fronteira entre Yehudá e Binyamin. Então, eles foram lá se justificar. Olha, a gente não quer guerra, a gente está só procurando o Shimshon porque ele fez mal para a gente não está aqui de graça, a gente tem motivo para estar aqui, então a gente não quer guerra com vocês, seria uma guerra desnecessária, eles não querem abrir uma nova frente de batalha. Então, eles não querem invadir a terra de Yehudá, eles vão passar o bastão para a tribo de Yehudá. Vocês vão trazer o Shimshon para a gente não vai invadir a terra de vocês, a gente veio aqui acampar, a gente vai sentar e esperar vocês entregarem para a gente o Shimshon. Então, o povo judeu, o outro detalhe aqui importante, a gente tem que saber que tem épocas que o povo judeu está com Yad ala Elioná, está com a mão forte, e tem épocas que o povo judeu está com a mão fraca. Então, aqui é uma época de dominação, aqui o povo judeu sabe que a gente estava com a mão fraca. Nas épocas que o povo judeu está com a mão fraca, não adianta a gente tentar ficar se levantando na força. A gente tem que fazer tchuvá dos nossos erros que levaram a gente a ser castigado e não ficar fazendo guerra com os outros povos, porque a gente não tem força nesses momentos. Então, a gente vê todo o respeito que a tribo de Yehudá é o líder, o Yehudá é aquele que vai na frente do povo judeu nas batalhas, quando vai abrir o mar, a tribo de Yehudá foi a primeira tribo que entrou, então eles que tomam a dianteira, mas nesse momento eles vêm com muito respeito para os Plishtim, porque é uma época de dominação dos outros povos, que a gente precisa estar com a cabeça baixa, com humildade, e não a gente ficar achando que a gente precisa lutar contra eles e derrotar eles. Da onde a tribo de Yehudá aprende isso, aparece muitas vezes na Torá, a fonte de tudo isso é Yaakov Avinu, quando ele vai se reencontrar com Esav, ele não bate de frente com Esav, ele trata o Esav como ele chama o Esav de meu senhor, ele vem, ele se inclina perante o Esav, demonstrando uma certa humildade. Então, a gente aprende na Torá que assim a gente deve lidar com os outros povos na época que a gente está com Yad ala-Tartoná, quando a gente está por baixo na nossa força espiritual. Então, Yehudá agora, eles não querem guerra também com os Plishtim, eles mandam 3.000 homens na caverna da rocha de Eitam para ir falar com o Shimshon. Então, eles vêm, por que mandam 3.000 homens? Eles sabem quem é Shimshon, eles sabem que Shimshon pode destruir sozinho um exército inteiro, então eles mandam literalmente um exército para ir buscar o Shimshon. E eles falam com o Shimshon. Primeira coisa, eles vão perguntar para o Shimshon o que está acontecendo. Shimshon, você não sabe que os Plishtim eles estão governando sobre a gente? Por que você fez isso com a gente? Olha só, olha, tem um exército inteiro dos Plishtim que estão aqui estacionados e eles vão vir invadir a gente. Por que você fez isso? O Shimshon, ele responde,
olha, da mesma maneira que eles me causaram sofrimento, assim também eu fiz para eles. Quer dizer, isso é uma coisa pessoal entre eu e os Plishtim. Aqui, essa conversa da tribo de Eudá com Shimshon é uma conversa que vai ter um impacto muito grande na Halachá, na lei judaica. Olha que incrível uma pergunta aqui que aparece na Halachá, porque já tiveram muitos momentos da história do povo judeu que essa pergunta ela foi uma pergunta real, ela foi uma pergunta prática, como aconteceu aqui com o Shimshon. Se uma pessoa, o povo judeu, ele está uma cidade, ela é cercada pelos inimigos, e os inimigos falam, olha, ou vocês entregam para a gente um judeu, ou a gente mata a cidade inteira. O que a gente deve fazer? Entregue esse judeu e salva a cidade inteira, ou não entregue esse judeu? Então, a gente poderia pensar que, obviamente, se é para salvar uma cidade inteira, matando um único judeu, entregue esse judeu para esse outro povo e salva a cidade inteira. Errado. Olha o que o Talmud fala para a gente. Quem falou que o teu sangue é mais vermelho que o sangue do teu companheiro? Então, se um povo ele vem, ele cerca uma cidade, e ele fala, entrega para a gente um judeu, e se você entregar esse judeu, a gente não vai fazer nada para vocês, é proibido, é melhor que morra todo mundo, mas não entrega nenhum judeu para o outro povo, porque é considerado como se vocês estivessem matando, e quem falou que o teu sangue, ele vale mais do que o sangue desse outro judeu? Assim é a Halachá, a gente não pode entregar esse judeu. Tem uma outra pergunta no Talmud, e se esse outro povo que está cercando, ele identifica um judeu em especial, olha, eu quero esse judeu aqui. Como aconteceu no caso do Shimshon, não estão pedindo, olha, entrega para a gente um judeu para a gente castigar ele em nome de todos os judeus. Não, não. Eles estão especificamente pedindo o Shimshon. Qual é a lei nesse caso? Se eles estão nomeando alguém, pode entregar ou não? Então, no Talmud, isso é uma mahloket, uma discussão de dois sábios, Rabbi Yohanan e Reish Lakish. Uma opinião é que aqui é diferente. Como eles estão falando qual é o judeu que eles querem, tem permissão de entregar ou não tem diferença nenhuma, mesmo que eles falaram quem é o judeu que eles querem, tem quem opina que é proibido também, é melhor que morra a cidade inteira do que entregar um único judeu para ser morto por um outro povo. Mas, olha que incrível, o nosso caso é uma terceira situação. O Shimshon, ele é considerado pela Halachá um rodev, um perseguidor, alguém que, por seus maus atos, ele está causando para o povo judeu um risco muito grande. O que é um rodev na Torá? Rodev é uma pessoa que está perseguindo outra para matar. Então, de certa maneira, o Shimshon, ele é considerado um rodev. Ele, pelos atos pessoais do Shimshon, ele pode ser considerado um rodev. É isso que Eudá, eles estão vindo checar. Shimshon, conta para a gente. O que você fez? Por que você fez isso? Se o Shimshon tivesse respondido, olha, eu fiz isso em prol do povo judeu, eu estou numa missão divina, eu precisei fazer isso, eu estou fazendo um sistema aqui de batalhas, eu estou escondido, eu estou como uma víbora, explicasse o passuco do Yaakov Avino, então ele está fazendo isso em prol do povo judeu, o povo judeu não pode entregar o Shimshon na mão dos Plishtim, mas olha a resposta do Shimshon, ele continua encobrindo toda essa missão sagrada dele, ele fala, não, sabe o que foi? É uma coisa pessoal, é uma vingança pessoal minha com eles, eles mataram, primeiro deram minha esposa para um outro homem, depois eles queimaram minha esposa, eles me fizeram mal, eu fiz mal para eles, é uma vingança pessoal. A tribo de Eudá, então, falou, Shimshon, então você é um rodev, você está colocando por questões pessoais suas,
você está colocando o povo judeu em risco, você sabe a lei, Shimshon, a gente vai ter que te entregar para os Plishtim, e o Shimshon sabia disso. A gente vai ver o nível de conhecimento de Torá que o Shimshon tinha, não era uma coisa superficial, ele era um conhecedor como não tinha ninguém na geração dele que conhecia tanta Torá. Ele sabe a Alahá, ele sabe a lei, então é por isso que ele continua encobrindo e ele assume que ele é um Urodev. Eu sei que eu sou um Urodev e eu quero que vocês me entreguem para os Plishtim, assim é a Alahá. Essa é a lei judaica que vocês devem me entregar para salvar o resto do povo judeu. Então, ele continua escondendo quais são os seus verdadeiros motivos. Olha que incrível. Ele continua passando vergonha, o kavod dele, ele é visto como um louco, ele é visto não só como um louco, um traidor que foi morar com os Plishtim, um judeu que foi morar com os tiranos Plishtim. Então, ele é visto de uma maneira muito negativa, ele não está preocupado com o seu próprio kavod, ele está preocupado em cumprir a sua missão de vida. Alguém que dedicou a vida inteira em prol do povo judeu, ele passa vergonha, ele coloca a vida dele em risco, ele não tem uma vida dele, ele vive um papel, tudo isso em prol do povo judeu. Então, os homens de Eudá falam para ele, olha, a gente veio aqui te amarrar e a gente vai ter que te entregar, você sabe disso, você sabe que assim é a Alahá. O Shimshon fala, tudo bem, mas, por favor, jura para mim que vocês não vão me matar. Jura para mim que vocês vão me entregar para os Plishtim, mas vocês não vão estender a mão contra mim. O que o Shimshon está preocupado? Se ele é considerado um Urodev, um perseguidor, um assassino, o povo judeu tem permissão da Alahá de matar ele. Ele poderia ser morto pelo povo judeu, ele é um traidor. Ele abandonou o povo judeu, ele está causando riscos do povo judeu ser exterminado. Então, o próprio povo judeu, pela lei, poderia matar ele. Então, ele pede, por favor, jura para mim que vocês não vão me matar. Ele sabe que se Deus der força, ele poderia matar o exército judeu inteiro. Ele não está preocupado que tem 3.000 homens que estão vindo buscar ele, mas ele não quer machucar nenhum irmão dele, nenhum judeu, nem que seja em autodefesa. Ele pede para o povo judeu jurar que não vão encostar a mão nele, e assim eles vão falar, olha, eles falam para o Shimshon, nós não vamos fazer nada com você, nós vamos simplesmente te amarrar e vamos te entregar na mão deles, nós não vamos te matar. Então, os nossos sábios explicam que essa repetição, nós não vamos, isso é considerado um juramento. Então, eles sim juraram que eles não vão matar o Shimshon, que eles simplesmente vão amarrar o Shimshon e entregar o Shimshon na mão dos Plishtim. Então, continua o passo que fala, então eles amarraram com 2 cordas novas, cordas grossas, com cabos, e tiraram ele lá da caverna onde ele estava escondido. E por que está escrito que amarraram ele com cordas novas, com cordas grossas? Tudo isso é para mostrar para os Plishtim, eles fizeram a parte deles. Olha, não fiquem bravos com a gente fez a nossa parte, vocês vieram aqui reclamar que o Shimshon fez coisas ruins para vocês, a gente fez o que a gente podia fazer, está aqui, ele está amarrado com cordas que nenhum ser humano consegue se soltar dessas cordas, a gente fez a nossa parte. Então, o Shimshon foi entregue aqui na mão dos Plishtim e ele foi levado para Lehi, onde estava todo o exército dos Plishtim, e eles gritaram de alegria, de triunfo, quando eles viram o Shimshon amarrado, sendo entregue na mão deles. E quando o Shimshon está sendo levado pelo exército dos Plishtim, o Espírito de Deus, ele desceu sobre Shimshon, olha que incrível a linguagem, os cabos que estavam nas mãos dele eram como linho queimado, quer dizer, tinham força zero, um cabo que talvez daria para
arrastar um trem com esse cabo, nas mãos dele eram como linho queimado, as amarras derreteram da mão dele. Olha a linguagem do passuco. Como pode ser que derreteram? Shimshon, ele não arrebentou. Olha que incrível o que é Ruach HaKodesh, quando a presença de Deus ela entra numa pessoa, essa força espiritual transborda de uma maneira tão forte que as amarras, elas derreteram. Essas amarras, elas eram como se fossem feitas de papel, de plástico no fogo, derreteram na mão dele e imediatamente o Shimshon, ele está livre, ele está solto. Então, o que ele viu? Ele viu uma mandíbula de burro fresca e ele estendeu a sua mão, ele pegou essa mandíbula e ele matou com uma mandíbula de burro, ele matou 1000 soldados cristãos. Quer dizer, essa é a arma que ele está usando. Que arma que era essa? Olha que incrível. Está escrito que era um burro de 3 dias de idade. Imagina, era uma mandíbula desse tamanho. Então, quer dizer, não era uma arma. Foi aqui, mais uma vez, um grande milagre que está acontecendo na vida do Shimshon. Mas, vamos ver, olha que incrível. Até agora, o único erro do Shimshon, que tinha sido apontado pelos nossos sábios, foi o mau uso do olho dele. Qual que tinha sido o mau uso do olho? Não, Deus me livre, que ele está olhando para mulheres proibidas. Não é isso. Ele se apoiou no olho dele. Quer dizer, ele não foi se aconselhar com algum outro sábio de Torá para ter certeza que ele não estava sendo motivado pelo Yetzer Hará. Foi o único erro do Shimshon até agora, quando ele se apoiou no seu próprio olho, e ele vai ser castigado, ele vai perder o olho por causa disso. Mas esse castigo vai levar 20 anos para acontecer. Aqui vai acontecer um segundo erro do Shimshon, que vai levar ele para um terceiro erro. Vamos ver o que o Shimshon ele fez de errado. Aparentemente, não tem nada de mal. Ele está agora lutando contra um exército inteiro, ele vê um pedaço de osso no chão, ele usa isso como uma arma. Mas a verdade é que isso foi um erro. Shimshon não tinha necessidade de usar nenhuma arma e Deus já tinha revelado isso para ele. Quando ele lutou com o leão, ele não precisou de nenhuma arma. Em todas as outras batalhas, em nenhum lugar está escrito que ele lutou armado. Shimshon não precisa de armas para vencer as suas batalhas. Aqui, pior ainda. Primeiro, essa arma não é arma, quer dizer, uma mandíbula de um animal de 3 dias de vida não é arma nenhuma, e fora isso é um animal não kasher. Ele está usando a mandíbula de um animal não kasher para fazer um milagre de Deus. Então, Deus não gostou disso, Deus já mostrou que ele não precisa de arma, ele não tinha que ter pego essa mandíbula que estava no chão, ele não tinha que pegar, principalmente, uma coisa impura na mão dele. E a gente vê, quando ele mandou aquelas raposas, que mesmo os meios, eles não justificam, os fins não justificam os meios. Mesmo que ele quer fazer a coisa certa, olha o cuidado que a gente tem que ter com tudo que a gente faz na vida. Muitas vezes, a pessoa, ele quer fazer o que é certo, mas ele fazer pelos meios errados, isso não vai ser justificado. Não, mas olha, no final deu certo, no final era por um bom motivo, isso não justifica que os meios foram feitos de maneira errada. Isso foi um segundo erro que vai levar para um terceiro erro, esse é um erro mais grave, que vai colocar a vida do Shimshon em perigo. O Shimshon quase morreu pelo terceiro erro que ele cometeu. Começou de novo. Começou aqui o erro dele, que ele pegou uma arma que ele não tinha que ter pego, ele pegou um animal impuro para fazer um milagre de Deus, e ele agora vai cometer um erro ainda mais grave, e esse erro quase vai tirar a vida do Shimshon, e a gente vê isso, Bezrat Hashem, na aula que vem. Shavua Tov.